Oi, pessoal. Vocês estão entrando já? Aos pouquinhos, né? A Lana já entrou. Milena. Débora, tá faltando. A Fernanda fez uma pergunta aí para mim, a Fernanda Braga, né? Estava respondendo para ela. Vocês estavam acompanhando a resposta? Sim, professor. A Fernanda não entrou ainda, não? Ah, entrou. Entrou agora. Fernanda, respondendo a sua pergunta aí, Fernanda. Sim. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Manda abraço. Manda brasa. Opa. Tá bom. Então vamos lá. Então o município de Rubiataba criou. Veio quem estava antes, estava no regime geral. Passaram para o regime próprio, com a criação por lei municipal. Está estruturado o regime próprio, excelente. Os servidores que estavam no regime geral passaram para o próprio. Quando eles forem aposentar ou requerer um benefício, o regime próprio de Rubiataba vai pagar. E aí, o regime próprio, pagando, ele faz a compensação financeira com o INSS. Entendeu? Opa! Eu abaixei esse celular aqui e não deu certo. Vocês entenderam? Entendeu, Fernanda? O regime geral... Não, professor, eu não entendi. Não entendeu? Vou explicar. Você perguntou como que fica os servidores que estavam no regime geral, é isso? Quando cria o regime próprio? Isso. Hã? Não é isso? Isso que eu perguntei. Eu só não entendi como que é feita essa compensação. Essa compensação será feita entre regimes. Entendeu? Será feita entre regimes. Tá? Essa compensação. Então, veja bem, para se criar o regime próprio, cria por lei, e ele é fiscalizado pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Previdência Social. Esses regimes próprios, quando são criados, os estatutos, a lei que criou, eles passam a ser fiscalizados pelo governo federal e pelo Tribunal de Contas do município. Quando eles são criados, aí quando o servidor porque criou, saiu do regime geral e foi para o próprio. Quando esse servidor que estava anteriormente no geral, o município for pagar para ele uma aposentadoria, já na vigência do regime próprio, o município vai pagar, e se tiver alguma diferença devida para o município, ele vai pedir uma compensação para o INSS. Então, entre os regimes geral e próprio, haverá uma compensação financeira para que o regime de Rubiataba, que foi criado, não fique no prejuízo. Está entendendo? Porque uma parte Eu entendi. Sabe por que eu vejo muito acontecer, professor? É mais o contrário. Às vezes, um trabalhador que trabalhou há muitos anos atrás no regime próprio, esses dias mesmo tive um caso de Uruaçu, por exemplo. O senhor trabalhou muitos anos lá em regime próprio. E agora ele vai aposentar pelo regime geral. E aí o INSS vai ter que averbar isso. Isso não gera um prejuízo muito grande, não, para o INSS? Não, se ele averbar, o INSS vai pedir a compensação também para o regime próprio de onde ele estava. Entendeu? Você entendeu ou não? Entendi. Então fica uma coisa interna ali. O INSS fala, tá ok, eu aceito, mas depois vai ter aquela coisa administrativa ali entre eles. Então, exatamente. Eles têm, entre eles,
isso se faz até de forma online, conjugada. Entendeu? Eles cruzam informações e fazem as devidas compensações. Isso foi criado na década de 90. Não havia uma lei que estabelecesse exatamente esse critério. Aí essa lei passou a criar o regime de compensação, né? Porque é muito comum, né, migrar. Eu migro do geral, vou para o próprio, né? É mais comum sair do geral e ir para o próprio, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo que vai ficar bem claro. Suponhamos que que eu sou do regime geral. Eu tenho 30 anos de regime geral, certo? 30 anos. Você vai entender exatamente. Aí eu faço um concurso público, né? Faço um concurso público para Ministério Público, magistratura, carreira, né? Carreira pública, tipo carreira de Estado. Ora, eu vou aposentar no regime próprio que eu estou hoje. E os 30 anos de contribuição, né, lá para trás? Ora, na hora que eu for aposentar, o regime próprio ao qual eu pertenço, ele vai me pagar minha aposentadoria, mas ele vai fazer a compensação com o INSS. Fala, olha, eu estou pagando o Germano aqui, né? Mas eu recebi dele aqui muito pouco tempo, 8 anos, 10 anos só de contribuição. Vocês receberam quase 30, né? Então, vocês vão me compensar. Eles fazem um cálculo e fazem a devida compensação. Entendeu? Internamente, entre regimes, geral e próprio. Entendeu, Fernanda? Entendi. E aí não corre prescrição disso em momento nenhum, professor? Prescrição? Não, porque aí essa compensação ela é devida, né? De forma... Isso se faz até de forma muito rápida, porque os regimes não querem ficar com um buraco, né, financeiro no seu balanço financeiro. Eles não vão ficar com um buraco, né? Eles vão providenciar rapidamente a devida compensação, tá? Professor, o senhor poderia me dar um exemplo dessa compensação? Por exemplo, quando anos para a pessoa aposentar, tem alguma mudança de um regime interno para quando passa do geral para o regime interno e se abona? Porque eu vou citar um exemplo do meu pai. Ele era professor do estado e aí ele saiu do regime interno dos professores do estado de Minas, dos servidores, e aí ele foi para o Banco do Brasil, indo para Previdência Privada. Depois de poucos anos nessa Previdência Privada, ele passou para o concurso de militar. E aí ele voltou a outra previdência, outro regime previdenciário específico. Nesse caso, como ficaria? Ia ter 3 adequações ou na hora dele poder aposentar, ele vai poder somar as 3 contribuições? Como é que vai funcionar? Olha, pela legislação, mas seu pai andou, hein? 3 regimes. Hã? Geral, ele estava no próprio, foi para o Banco do Brasil, é geral. Então, estava no próprio, foi para o geral e foi para um regime militar. Essas 3, como é que fala? Caminhadas que seu pai fez, incursões em 3 regimes, né? Ele pode pegar o tempo do primeiro, né? Averbar esse tempo, se ele fosse aposentar no regime próprio, no regime geral do Banco do Brasil, né? Se ele for para o serviço para a vida militar, ele pode pegar esses 2 tempos, do primeiro, do segundo, e averbar no regime militar. Entendeu? Pode. Pode averbar. Entendi, obrigado. Entendeu, Guilherme? Essas averbações, é lógico que um regime que declara, né, reconhecer o exercício de uma atividade profissional, né, suponhamos que eu consigo provar um tempo no regime geral, né, e hoje eu estou no regime próprio.
fiz um concurso, sou estatutário. Se eu provar, se eu pegar essa certidão no regime geral, eu vou levar para averbar no regime próprio, né? E os regimes vão compensar, entendeu? Vão fazer internamente as devidas compensações, tá? Eu posso. Isso chama-se contagem recíproca de tempo de contribuição, tá? Isso é um direito constitucional, está previsto no artigo 201 da Constituição. Contagem recíproca de tempo de contribuição, tá? Se faz entre os regimes, quais? Entre o geral e o próprio. É muito comum você migrar de um regime para outro. Você sai do geral e vai para o próprio. É mais difícil fazer o contrário, né? Agora, o que a Fernanda falou aí me fez lembrar que antes da emenda constitucional 20 de 1988, porque os comissionados, por exemplo, eles não são do regime geral, desculpa, do regime próprio, são do regime geral. No entanto, quem disse isso, determinou que eles são do regime geral, foi a emenda 20 de 1988. E muitas pessoas ficaram dentro da administração pública por muitos anos como comissionados, né? E o município ou o Estado deixaram de recolher contribuição, né? E a Previdência, e a pessoa ia lá aposentar, voltou aqui, acho que gravou aqui a primeira aula. E a pessoa ia aposentar e não tinha contribuição. Eu acho que é isso que a Fernanda está falando, dessa pessoa. Não tinha contribuição, o município não recolheu, né? Aí, nesse caso, Fernanda, eu tive uma ação dessa, que você mencionou aí. Eu advoguei para um senhor, ele é regime geral, tá? Comissionado. Ele ficou quase 15 anos como comissionado no município aqui de, não sei se é Aurilândia, uma coisa assim, não lembro mais. E ele completou a idade, 65 anos, e foi requerer o benefício. Falou, olha, eu já tenho a carência, 15 anos, já tenho a idade, 65, eu vou requerer minha aposentadoria. Aí o INSS falou, o senhor não tem contribuição, 15 anos de contribuição comprovada. Eu tenho, eu estou no município já 15, né, tem um tempinho também atrás, anterior, eu já tenho isso completo, né? Não, mas aqui não tem registro de contribuição por parte do município que o senhor atuou como comissionado. Não tem. Se não tem, né, a obrigação não é dele, porque ele, como comissionado, ele é equiparado a empregado para efeito previdenciário. Olha só que desdobramento jurídico interessante. E ele não está obrigado a recolher, viu, Fernanda? Ele não está obrigado a fazer recolhimento, é o município que tem que recolher, né? A Previdência é que tem que fiscalizar o município, não ele, né? Aí negaram, não. Aí ele recorreu, ficou quase 2 anos tramitando com recurso e nada. Aí nós entramos com a ação. Eu lembro que essa ação foi distribuída para a 8ª Vara, aqui da Justiça Federal, porque o valor era alto e não dava para ir para o juizado, né? Se houvesse a diferença, né? E vai daqui, vai dacular, né? E apresentamos ação, impugnação, veio a sentença. O que o juiz disse? Que não é obrigação dele, como comissionado, equiparado a empregado, demonstrar recolhimento. Se ele provou que tinha 15 anos de vínculo como comissionado com a Prefeitura de Aurilândia, e ele atende os requisitos de 15 anos para aposentar, porque também já tem idade de 65. O juiz deu a sentença e mandou pagar a aposentadoria. Eles recorreram e depois desistiram do recurso, porque viu que eles perceberam que iam perder, né? Que a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Então, Débora ou Fernanda Braga, eu acho que a pergunta que você fez desse senhor aí pode ter sido isso, né? Que ele ficou muitos anos como comissionado, e como comissionado, ele é equiparado a empregado para efeito previdenciário. Se ele é empregado, não é ele que recolhe.
Eu acho que nas entrelinhas da sua pergunta tinha uma questão, tinha exatamente essa questão que você estava levantando. Professor, isso é um princípio, que no caso o empregado, o contribuinte, ele não pode ficar prejudicado, né? Se ele comprovar que trabalhou mesmo naquele período, mesmo que a empresa ou a repartição não tenha contribuído, é um princípio previdenciário? É um desdobramento da relação jurídica, né? Se a relação jurídica previdenciária se dá na condição de segurado empregado, não é ele que tem que provar recolhimento. Se a empresa não recolheu, não é responsabilidade dele, né? Então, é um reflexo, é um desdobramento da relação jurídica. Não diria que é um princípio, mas é um desdobramento da relação jurídica na condição de segurado empregado. Se ele é autônomo, aí, Fernando, é diferente. Se ele é autônomo e não contribuiu, aí ele tem que indenizar a Previdência. Então, se eu, por exemplo, trabalhei como autônomo, né, na minha vida por um período de 30 anos, desses 30, 5 anos eu não recolhi, mas eu quero recolher. Aí eu tenho que indenizar a Previdência, porque a responsabilidade pelo recolhimento, na condição de autônomo, profissional liberal, é minha. Agora, se eu sou segurado empregado, não sou eu que faço o recolhimento. É a empresa quando paga o salário. No caso do comissionado, ele é equiparado, uma equiparação jurídica, né, a segurado empregado. Se ele é equiparado a segurado empregado, não é ele que recolhe. Então, o município tinha que ter recolhido, né? E a Previdência não pode negar sob o fundamento de que não tem registro de recolhimento de contribuições. Eu falei, mas a responsabilidade é minha. É do município, eu sou segurado, né? Comissionado equiparado a empregado, né? É a tese que prevalece. Certo, gente? Então, nós fizemos aqui um desdobramento, não foi? Alguma dúvida? Podemos terminar lá os regimes? Aqui houve uma pergunta importante, né? Fernando, acho que você entendeu o que eu quis dizer. Professor. Perfeitamente, professor. Entendi tudo. Professor, Beleza. Fala. professor, nesse caso, a Previdência vai fazer a cobrança para o município pagar. Aí ela só pode cobrar os últimos 5, então eu não posso cobrar os 15. Eu não estou entendendo. O áudio está baixo. O som. É assim, professor. A Previdência, no caso, não foi recolhido durante 15 anos, do exemplo que o senhor deu. Certo. Aí, pode o INSS fazer a cobrança para a prefeitura pagar dos 15 anos ou somente dos últimos 5? Ah, bom. Aí, nesse caso aí, o Estado, como tem a obrigação de fiscalizar, por ser uma relação tributária, ele incide aí no prazo decadencial, né? Você vai poder constituir o crédito de 5 anos. Entendeu? O prejuízo. Porque aí... Opa! Tem um som ligado aí. Entendeu, Luciene? Entendi. Então tá. Gente, vamos terminar. Tem um som ligado aí. Tem um áudio ligado aí. Podia desligar para nós? Tem um áudio ligado aí. Bom, eu vou concluir aqui a parte dos regimes, que eu acho que... né? Então, do regime próprio, nós fizemos as ponderações necessárias, né? Lembrando aqui, ó, o financiamento do regime próprio, ele se dá com fundamento nesse artigo da Constituição Federal, né? O artigo também 40, o CAPT, é um fundamento também. A questão do teto mínimo e máximo, né? Hoje, ela está
o benefício do servidor público hoje está limitado ao teto do regime geral. Tá? Então, se a gente lê o artigo 40, né? Eu não sei se vocês estão com a Constituição aí, nós vamos ver que está limitado ao teto do regime geral. Os entes federativos, que têm os seus regimes, estão criando regime de previdência complementar para atender os seus servidores, né? Então, o Estado cria o regime de previdência complementar, estabelece um plano e o servidor, né, ele pode aderir para poder, futuramente, quando ele for aposentar, ele ter um benefício próximo ao seu vencimento. Tá? Por quê? Porque não existe mais aposentadoria integral. Não existe mais a paridade e a integralidade, que são dois institutos que foram extintos. Né? Se a gente vamos pegar aqui o artigo 40, né? Esse é um assunto muito delicado, mas por quê? Olha só, o parágrafo, ver se eu acho aqui. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas por lei em respectivo ente federativo. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados, parágrafo 4º do artigo 40, para a concessão de benefício em regime próprio de previdência reservado, disposto nos parágrafos 4º, etc. Aqui no primeiro, vou ver se tem outro aqui, né? As regras de cálculo. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º e os superiores ao limite máximo estabelecido pelo regime geral de previdência social. Então, as regras de cálculo do regime próprio vão observar os mesmos critérios do regime geral, né? Quem tem direito à aposentadoria integral hoje são aqueles que ingressaram no regime próprio antes de dezembro de 2003. Esses ainda, né, está preservado o direito de aposentar integralmente. Então, se você tem um amigo, um pai, um tio, uma mãe que são funcionários e que entraram antes de dezembro de 2003, né, eles têm direito à paridade e à integralidade. Vão aposentar com seus proventos integrais. Né? Os que entraram depois, né, principalmente depois da criação da Previdência Complementar em 2013, né, dos regimes complementares que foram instituídos, eles terão o benefício previdenciário limitados ao teto do regime geral. O teto do regime geral hoje é de R$ 6.106,108. Tá? Não tem mais, né? Aposentadoria integral. Esse é um dado importante que vocês precisam entender, ter clareza sobre essa questão. Né? Mais um ponto aqui. Então, nós esgotamos aqui o assunto do regime próprio, lembrando que cada ente federativo, Estado, município, União, DF, pode criar o seu regime próprio, né, segundo o artigo 24, inciso 12º da Constituição Federal. Bom, agora eu passo ao regime complementar. O regime complementar é o último, né? Então, nós temos 3 regimes. O regime complementar ele é constituído, a previdência complementar, a base é a facultatividade. E a relação jurídica de previdência complementar ela é privada. Então, nós temos 3 regimes, 2 públicos, o geral e o próprio, e um terceiro complementar, que é relação de ordem privada. Tá? Bom, existem 2 modalidades de previdência complementar. Tá? Existe a modalidade aberta e a fechada. A modalidade aberta são planos que qualquer banco oferece para qualquer cidadão. Então, se eu tenho uma conta no Banco Itaú, ele tem lá um plano de previdência que ele pode me oferecer. Se eu fizer aderir, eu vou assinar um contrato e, ao longo da minha vida, eu vou fazer um depósito,
né, vou capitalizar um valor que lá na frente eu programo, né, junto com a minha aposentadoria do INSS. Não, eu vou aposentar com 65 anos. Então, eu vou contribuir aí na Previdência Complementar 20 anos. Quando eu aposentar, eu transformo, né, essa capitalização que eu fiz em renda de capital. Né? Então, essa é a modalidade aberta. Qualquer um pode. Por que ela é aberta? Qualquer um pode fazer. E é individual. A modalidade fechada, tá aí, ó, né? A Previdência Complementar fechada, aqui, ó, ela é diferente. Ela não visa lucro, porque aberta o banco, ele vai te cobrar uma taxa de administração. Ele vai administrar o seu dinheiro, né? Vai aplicar, para que você tenha um rendimento melhor. A modalidade fechada, ela é criada por uma empresa e os empregados dessa empresa. Eles combinam de criar uma previdência complementar que vai atender os empregados daquela empresa. Aí eles formam um fundo de pensão, porque vão contribuir para esse fundo os empregados dessa empresa, mas é a empresa que entra como patrocinadora. Então, eles contribuem e vão para um caixa. Esse caixa forma o fundo de pensão. A modalidade fechada, por que ela é fechada? Porque ela só vai atender aquele coletivo, aqueles empregados daquela empresa. Né? E esse fundo de pensão vai ser gerido por uma entidade que eles criarem. Né? Vai ter um conselho diretor, vai ter uma estrutura administrativa. Né? Exemplo, nós temos vários exemplos de entidade de previdência complementar fechada. A Previ, do Banco do Brasil, não sei se foi o Guilherme que fez a pergunta, e o pai dele, né, trabalhou no banco. Deve ter, né, ingressado na Previ, que é uma entidade de previdência complementar fechada. A FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, a Petros, da Petrobras, né, a Prev Gillette, da Gillette. Né, empresas grandes têm. Né, a OAB também tem a previdência complementar. A CASAG tem um plano de previdência complementar fechado. Tá? Então, vocês podem, se quiserem, aderir a esse plano. Tá? Podem aderir a esse plano. Tá? Então, a modalidade fechada não visa lucro. Essa é a diferença de uma para outra. No âmbito dos regimes próprios, o artigo 40 prevê a criação da entidade de previdência complementar para os servidores. Né? A União já criou, né? O Poder Executivo, o Judiciário, o Legislativo, a nível de União, cada um tem a sua previdência complementar. O Estado de Goiás criou uma previdência complementar para os seus servidores. Né? Então, a previsão constitucional existe. Né? Um detalhe importante, está aqui no artigo 40, parágrafo 14, 14, desculpa, está assim, olha só. Olha só. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para seus servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, estatutários, né? Observado o limite máximo dos benefícios do regime geral, né? Para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social ressalvado o disposto no parágrafo 6º. O regime de previdência complementar, de que trata o parágrafo 14º, oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada, né, de previdência complementar ou de entidade aberta. Olha, isso é uma novidade, porque pela redação anterior, antes da reforma, só se admitia a previdência complementar para os servidores públicos na modalidade fechada. E aqui está permitindo a criação na modalidade aberta. Tá? Esse é um detalhe importante dos parágrafos 14º e 15º. Certo, gente? Somente mediante prévia expressa opção, quer dizer, né, o disposto nos parágrafos 14º e 15º poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público
até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Então, é facultativo. E a relação jurídica é de ordem privada, não é pública. Só os 2 primeiros regimes que nós analisamos, o geral e o próprio, a relação jurídica é pública, o complementar é privado. Então, se eu tiver um problema, né, com a minha entidade de previdência complementar, eu estou percebendo que o que foi pactuado, o rendimento não está a contento, né, está baixo, eu estou capitalizando, estou depositando, estou contribuindo há muitos anos e não estou vendo, né, um rendimento melhor, aí eu começo a questionar, né, a gestão da entidade. Aí eu posso, se eu não conseguir uma solução administrativa, eu posso partir para o Poder Judiciário. Aí eu vou bater na porta da onde? De uma vara privada, vara civil, justiça comum, tá? Não vou para a Justiça Federal, tá? Eu tenho uma ação de um ex-empregado da Embratel. A Embratel foi privatizada, né? E mandou muita gente embora. E esse meu cliente criou, né? Eles entenderam que a relação jurídica dele havia sido rompida com a entidade de previdência complementar. Ela não quis admitir o vínculo mais com ele e ele entende que tem vínculo, né? Mesmo depois de ter se desligado da Embratel, já tinha direito adquirido. Aí nós entramos com a ação. Ele ganhou, né? Primeira instância, está aqui na 7ª vara, hoje é a 23ª, civil daqui da comarca de Goiânia. Eles recorreram para o Tribunal de Justiça, perderam. Recorreram para o STJ, perderam. Né? Agora está um recurso extraordinário. Não sei, para mim vão perder, né? Mas eu movi contra quem? Contra o fundo de pensão, né? A entidade de previdência complementar fechada dos empregados da Embratel. Tá? É um fundo de pensão. Esses fundos movimentam, né? Esses fundos estão em crise, né? Alguns estão em crise financeira, má gestão, né? E você sabe quem vai pagar a conta? O próprio membro, né, da entidade. É igual um condomínio fechado. Você mora num prédio, tem, né, 100 moradores, né, e 100 e poucos, e aí você tem aí 10% de gente que não paga. Você está pagando para ele. Né? Mesma coisa. Quando um fundo de previdência complementar fechado dá problema, aí para equilibrar financeiramente o fundo, vão cobrar dos membros para pagar a conta. Tá? Ok, gente? Alguma dúvida? Então aqui a gente... Professor, Fala. queria tirar uma dúvida daquele que o senhor estava explicando sobre os que começaram a contribuir em 2003, antes de 2003. É qualquer forma de contribuição ou ele tem que já ser concursado, no caso? Não, tem que ser concursado. Estatutário. É porque você pegou... Acho que você não pegou a explicação da primeira entrada, né? Acho que é isso. A pergunta acho que é estatutário. Tá? Então, quem entrou na administração pública como estatutário antes de 2003 terá direito a aposentar integralmente. Tá? Terá aposentadoria integral. Terá direito aos institutos da paridade e da integralidade. Esses 2 institutos não existem mais, mas aqueles que estavam antes de 2003 tinham ingressado por concurso público estatutário têm direito a aposentar com os vencimentos integrais. Certo, gente? Aonde que está isso? Isso está aqui. Eu tenho que citar aqui para vocês, né? Vou fazer uma observaçãozinha aqui. Olha só. Só um pouquinho que eu vou passar para vocês.
artigo... Um minutinho. Artigo 4º, tá? O artigo 4º da emenda constitucional. O artigo 4º, deixa eu ver aqui. É tanta regrinha. Um minutinho. É o artigo 4º. Emenda 47. É isso mesmo. Não. É o artigo 6º da emenda, tá? 6º da emenda constitucional. Ok? Ele pode... Artigo 6º. Ele aposenta... os que entraram antes de 2013 aposentam integralmente, tá? Tem muitos que já aposentaram, né? Pela regra, quando foi extinta a paridade e a integralidade, ela ficou contemplada no artigo 6º da emenda 41. Aí veio agora essa reforma, manteve o mesmo critério de paridade e integralidade para esses servidores, tá? E isso está previsto no artigo 6º da emenda constitucional 103 de 2019, do ano passado. Tá? Certo, gente? Bom, nosso tempinho está terminando, tá? Eu vou passar para vocês uma atividade de um texto para completar aquelas chamadas atividades processuais, né? 50 pontos para a composição da nota de primeira VA. Vou ver se eu deixo lá essa semana ainda. É um texto sobre benefício assistencial, tá? Vou deixar para vocês vão fazer. Não vai ser pelo questionário, vai ser uma análise desse texto, né? Eu vou comunicar ao representante aí, o Gustavo, direitinho, no momento que eu deixar postado lá no AVA, tá bom? O link direitinho para vocês entrarem, tá? Tá certo? Mas é um texto, é uma interpretação, um resumo de uma análise, resumo de análise crítica de um texto sobre benefício assistencial. Ok, gente? Nosso tempinho está terminando. Alguma dúvida? Vocês querem registrar alguma coisa? Né? Próxima semana nós temos aula normal. Depois disso, nós temos a nossa avaliação. Né? Ok? Nosso tempinho está acabando, né? Está concluindo aí. Certo? Certo, Fernanda? Vocês já não estão em mais. A Milena respondeu. Certo, professor. Certinho, professor. Até semana que vem. Tá. Ó, um abraço para vocês, tá? E fala para essa turma assistir aula, né? É importantíssimo. Podem informar desse jeito, né? Tá bom? Parabéns para vocês que estão aqui firmes aí, tá? Um abraço a todos. Obrigada, professor. Tchau. Tchau.